Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Manchester United, que tem más notícias, né? Matheus Cunha e Mason Mount estão machucados e vão ficar algumas semanas de fora. Não é tão especificado o período, né? Mas totalmente quando ele fala um período de semanas, é menos de 2 meses, mas provavelmente mais de um mês, né? Deve ser entre 4 a 6 semanas, então assim, é um período longo. O United não está em competições continentais, né? Mas ainda assim, a Premier League está aí, são desafios muito duros. E ao meu ver, isso ao mesmo tempo que é um problema, porque o Matheus Cunha estava jogando bem, o Mason Mount virou um homem de confiança do Amorim, obriga o Rubem Amorim a usar um pouquinho de criatividade, um pouquinho mais de maleabilidade tática. E eu acho que eu estou curioso para ver a montagem do elenco agora, já que o Matheus Cunha, que estava sendo usado como uma referência mais avançada em vários momentos, não está disponível. E aí eu fico pensando, será que finalmente vamos ver um ataque que vai ter o Benjamin Sesko avançado, o Bruno Fernandes e ali também o Mbeumo jogando lado a lado nessa segunda linha de ataque? E aí podemos ter a volância com Kobbie Mainoo e Casemiro? Porque eu acho que assim, todo técnico ele vai ter que em certo momento usar a criatividade. Lesões fazem parte, né? As pessoas têm que entender isso. Por isso que muitos times investem em profundidade. Machucou um cara, eu quero ter uma alternativa. O City já tem isso, né? Haaland machucou, tem o Omar Marmoush. No caso atual, o Marmoush machucou e o Haaland está saudável, né? Mas fato é que você tem que estar preparado para tudo, né? No Chelsea, sim, Pedro Neto machucou, o Estevão tá lá, o Garnacho machucou, tem o Gittens, entende? Então você sempre tem que ter boas alternativas que possam vir do banco e contribuir, que possam ser titulares na ausência da opção principal. O United tem isso? Eu acho que não da maneira necessária, mas, a meu ver, eles têm jogadores que poderiam cumprir as funções que esses atuais aí, nomes machucados, o Mount e o Matheus Cunha, né? Que talvez possa fazer mais sentido de uma maneira do time jogar de maneira mais linear, entende, né? Tipo, de uma maneira menos improvisada. Porque, assim, o time está sendo escalado como, né? Bruno Fernandes e Casemiro ali jogando como alas, não, jogando como volantes, quer dizer. As alas você tem, às vezes, ali o Amad Diallo, que na verdade é um ponta, né? E ele é um cara que pode acabar sendo utilizado, quem sabe, mais avançado. E, assim, você tem o Matheus Cunha sendo usado mais à frente e a dupla ali da segunda linha de ataque em Mbeumo e Mason Mount. Com o Mason Mount fora, não tem mais opção do Garnacho, e não acho que o Amorim ia usar ele se ele ainda estivesse no United, né? Aí a gente pensa, né? Por que não colocar o Bruno Fernandes mais avançado? Eu acho que essa é uma situação que a gente vai ficar pensando. O que será que o Amorim vai fazer? Porque para mim, assim, isso obriga ele a usar um pouco de criatividade. Se, mesmo com essas lesões, o Bruno Fernandes continuar ali ao lado do Casemiro e ele improvisar mais gente à frente, né, fazer mais maluquice, olha, eu fico com dificuldade de acreditar que esse trabalho vai para frente. Porque as pessoas podem falar o que quiser do elenco do Manchester United, mas a verdade é, ele pode ter o elenco que quiser. Se ele fica improvisando jogadores que ele coloca o sistema acima do encaixe que o time tem, aí, meu amigo, que time vai dar certo com você, né? Porque existem técnicos que é o sistema acima de tudo. Se o elenco encaixar com o sistema, maravilha, né? Mas a gente está vendo que o United não encaixa com o sistema da Amorim e isso não mudou com a janela de transferências, né? Não é como se o United tivesse saído da água para o vinho. O United ainda continua com um monte de problemas e mais do que isso, os alvos de transferências não fazem muito sentido para consertar esse problema grande, né? Por exemplo, Carlos Baleba conserta esse meio campo, né? E assim, eu não acho que ele vem para colocar o Baleba no lugar do Bruno Fernandes, no lugar do Casemiro. Eu acho que o Bruno Fernandes continuaria ali. Então assim, a gente vê uma bagunça e naquele jogo lá, na Copa da Liga Inglesa, que o United foi eliminado, o De Ligt pisou mais na área do que o Bruno Fernandes, em vários momentos, né? Então assim, você vê o Bruno Fernandes isolado do gol, todo esse tipo de coisa. E tudo porque o cara quer manter o sistema acima de tudo. E várias vezes o Gart recebendo chances do Mainoo, mais chances que o Kobbie Mainoo. Cara, eu fico pensando, como é que isso vai dar certo, entende? Né? Se você preza tanto pelo sistema que você sacrifica um bom encaixe, você impede jogadores muito bons de jogarem suas posições naturais e exercerem o que fazem de melhor. Então, para mim, a grande dúvida é essa. Porque assim, as lesões nunca são boas, ainda mais jogadores de confiança que eram titulares, principalmente o Matheus Cunha. Não vou falar aqui do Mason Mount, até que não jogou tão mal quanto antes, mas, comemos, também não jogou nada de maneira brilhante. E o Matheus Cunha era o melhor desses jogadores ali do ataque, né? E ele fora, cara, prejudica. Mas agora é a hora do Sesko provar o valor que veio. Ele veio a mais de 80 milhões de euros. E é um absurdo que o cara veio esse preço todo e não tá jogando de titular.
Ah, porque tá se adaptando. Olha, eu odeio esse tipo de argumento. Primeiro porque o trabalho do cara não é de uma adaptação tão absurda. Ele é centroavante, e ainda um centroavante muito tradicional, se a gente parar pra pensar. Ele não é um cara hiper participativo, é referência diária. Cabeceia, finaliza, e não é possível que o cara demore tanto tempo assim, e quanto mais tempo você colocar ele pra jogar, melhor. Até porque não é um jogador que chega pra produzir, entende? Você precisa dar tempo pro cara entender o sistema dentro de campo, tem que ter esse período de dor mesmo, gente. Não tem que ter medo de colocar o cara. Como eu disse aqui, é um cara que ainda precisa melhorar, ele não é um cara que chega pra resolver. O United contratou um cara que precisa de lapidação e de aprimoramento, e quanto mais tempo dentro de campo você der a ele, mais as chances dele consertar os problemas do jogo dele e virar o que o United precisa. Então, vamos ver. Eu realmente acho que essas lesões, elas são ruins, mas são uma oportunidade do Amorim mostrar um pouquinho mais de dinamismo e versatilidade e quem sabe o United melhorar um pouco do péssimo futebol que vem jogando. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.